ligar aquele ventilador, eu acho interessante sim. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por você que está aqui, por essa igreja. Agora ficou bom. Alguns eu já conheço há muito tempo, mas uma grande parte eu não conheço. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você fazer parte desse ministério. Eu louvo a Deus por estar aqui, que é um privilégio muito grande. Tá certo que era mais fácil quando eu estava sentado ali, estava mais cômodo, né? Mas amém. Deus já falou conosco aqui através do louvor, do Luiz. E eu tenho dois privilégios. Um é comum com vocês, né? O primeiro privilégio que é comum meu com vocês é de ter o pastor Silvio como pastor, né? Uma bênção. E o segundo privilégio é só meu, que ele é meu irmão. Esse privilégio é meu, né? Graças a Deus. E foi falado aqui que ele sempre foi abençoado, né? Inclusive cantaram um cântico que fala isso. Ele foi abençoado, né? Eu sou irmão, tá? Nasci depois dele, ele recebeu a bênção, não vou falar quanto tempo atrás, né? Há uns anos atrás. Mas amém. Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 40, no último versículo 31. Vamos abrir sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, ou seja, a forma que você usa para ler a Bíblia. Eu particularmente uso muito o celular, porque o celular a gente aumenta a letra, né? E a letra original da Bíblia é complicado para ler. Essa daqui ainda dá porque ela é extra gigante. Amém. Vamos ler verso 31 de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as águias, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora aqui na Tua presença, como já estamos desde o início, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra. Aqui está o Teu servo, Senhor querido, que se coloca em Tuas mãos e na Sua dependência. Abre, Senhor, o coração de cada um que aqui está, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um e o Senhor fala de forma diferente, com a mesma palavra, segundo a necessidade. Derrama a Tua bênção sobre essa igreja, Deus. Tenha total liberdade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a falar aqui sobre Isaías, vou falar uma coisa que eu vi ontem à noite, no culto lá na nossa igreja, a pastora Rita. Lá também nós temos uma pastora Rita, né? Que é a nossa pastora, a esposa do pastor Wagner, são os nossos pastores, nossos primos, né? E ela falou uma coisa que eu achei assim muito interessante e eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Ela leu em Gênesis 5, quando fala sobre a genealogia, e ela se atentou a Enoque. Então ela cita Enoque e falou e pregou sobre isso. Eu achei assim de uma propriedade muito interessante e quis compartilhar com vocês. Enoque, a Bíblia diz que ele começou a andar com Deus com 65 anos. 65 anos para nós hoje é muito tempo, mas para aquela época não. Eles viviam 700, 800, 900. Então, ele começou a andar com Deus com 65 anos. E lá em Gênesis 5 diz que ele andou com o Senhor por 300 anos. Ele andou com o Senhor por 300 anos. Muitas vezes a gente na nossa caminhada vem na igreja 1 ano, 2, 3, fica pelo caminho, desiste, cansa, deixa o Senhor, esquece, não quer mais, porque as lutas vêm, as dificuldades. Ele viveu
andou com o Senhor 300 anos. Dá para ter ideia de que são 300 anos? Aí, curioso, eu fui atrás, terminou o culto, onde nós tivemos uma reunião depois do culto. Aí, enquanto esperava aquilo começar, eu peguei o celular, entrei na internet para ver algumas coisas mais, algumas curiosidades mais sobre Enoque. A Bíblia não cita muito sobre Enoque, fala muito pouco. Mas existem outros livros apócrifos, livros paralelos que os estudiosos estudam, descobrem, e falou algumas coisas. Eu vi alguns comentários sobre algum desses estudiosos, eu achei muito interessante, por isso que eu quero passar também para vocês. Alguns desses dizem que Enoque, o coração do Enoque chegou a um nível de quase perfeito. Ele andava segundo o som da voz de Deus. Ele viveu em comunhão plena com o Senhor durante esses 300 anos. E Deus se agradou tanto da vida de Enoque que não permitiu que ele conhecesse a morte. Ele não morreu, ele foi levado para o céu. O Senhor o recolheu porque quis ele do lado dele. Tanto que Deus se agradou da vida de Enoque. Isso por 300 anos que ele viveu. Muitas vezes a gente pode pensar, bom, mas naquela época o pecado era diferente, né? Naquela época não tinha tanto pecado, não tinha televisão, internet. Pecado sempre foi pecado. Quando Caim matou Abel, não existia homicídio até então. Ninguém tinha matado ninguém sabia como que era matar, mas ele matou. Porque o pecado nasce no coração do homem. O homem nasce com o coração para pecar. A natureza do homem é pecaminosa. Então ninguém conhecia homicídio e Caim matou Abel. Então o pecado sempre existiu. Sempre existiu o pecado. E Enoque viveu no mundo como nós vivemos, no mundo de pecado. Ele viveu 300 anos na presença do Senhor. Então nós temos que parar de reclamar, ou de achar que está difícil, ou de que vamos desistir porque eu já cansei, não quero mais. Temos que parar. Quando você lembrar ou estiver nessa sua jornada diária, como eu tenho, eu e o pastor Silvio, estamos passando um momento difícil com o meu pai, mas não podemos deixar de servir, de ser fiel e de ter o nosso coração voltado para o Senhor. Quando você estiver numa situação difícil, lembra de Enoque. Ele agradou a Deus por 300 anos e morreu jovem, com 365 anos. Para a época ele era jovem, mas Deus o recolheu, porque o coração dele chegou num nível de pureza. Como tem que ser o nosso coração. Nós não temos que permitir que o mundo entre na igreja. Hoje em dia nós temos visto igrejas que o mundo entrou na igreja. O mundo faz parte da nossa rotina cristã. Isso não pode existir. A igreja tem que levar para o mundo. Você tem que levar a igreja para o mundo, não o mundo a entrar na igreja. Amém? Isso daí é só uma curiosidade que eu achei bem interessante, quis passar para vocês. Agora aqui vamos falar sobre esse versículo aqui que nós lemos, né? Primeiro eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos têm promessas de Deus para a sua vida? Todos têm? Alguns têm, outros não? Alguns não têm? Às vezes não tem, nunca parou para pensar nisso, não é? Amém. Aqui esse versículo cita a respeito das promessas, eu vou falar mais para frente. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu acho bem interessante, que cita nesse versículo, que é sobre a águia. Um animal que eu particularmente admiro, eu acho um animal muito interessante. Então ele é tão interessante que o próprio Senhor se comparou a ele e nos compara a ele. A águia, né? Nos compara a esse animal. Então eu quero falar um pouquinho sobre a águia. A águia que é mencionada aqui na Bíblia, ela é a águia dourada. Um tipo de águia que naquela região do Oriente é muito comum. Ela é a águia mais rápida de todas. Ela atinge velocidade que vai de 175 a 225 km por hora.
E dependendo da corrente de vento que ela pega, essa velocidade aumenta. O que ajuda essa águia a alcançar essa velocidade tão grande é a sua estrutura óssea, pois ela tem ossos ocos, quer dizer, pesa pouco. Embora ela é uma ave grande, ela na idade adulta chega a 7 quilos. A envergadura das suas asas de ponta a ponta chega até 2,80 metros, uma ave grande e leve. Por outro lado, suas enormes asas permitem alcançar grandes altitudes, velocidade e força, em função da sua estrutura. É um animal que ela voa alto. Então, o que nós podemos aí aprender com a águia, com o voo da águia? Em primeiro lugar, a águia, ela se esforça para chegar até as alturas, para se elevar. Como que ela é uma ave grande, de grande porte, ela precisa se empenhar bastante para chegar nesse nível, para chegar lá na altura onde ela está mais confortável. Mas, por uma vez alcançada a altura, ela sabe aproveitar as brisas, o vento que tem na altura, e ela plana tranquilamente. Ela se esforça até chegar a 500, 600, 700 metros de altura. Dali para frente ela não bate mais a asa, ela só plana. E de lá de cima ela fica olhando aqui na terra a sua presa. A águia ela tem uma visão tão extraordinária que a 500 metros de altura, se ela soubesse ler, ela leria a Bíblia, um anúncio de jornal. De tão tremenda que é a visão da águia. As asas da águia ela é tão forte que se comparasse ela, ou se pegasse essa estrutura e transformasse ela num avião, ela teria umas asas mais fortes do que de um avião. Então ela é realmente um animal tremendo. Por isso que o Senhor nos compara a ela. Vamos falar aqui sobre o crente águia. O crente águia, ele se esforça em sua vida espiritual, ou pelo menos deveria, consagrar-se diariamente, exercitar-se espiritualmente através do estudo bíblico, da oração, do serviço. Quanto mais busca Deus, mais alto voa. Quando alcança as alturas espirituais, descansa na mesa do Senhor. Isso é o que nós deveríamos fazer. Isso deveria ser a nossa vida. Quando nós alcançarmos as alturas, ali nós temos que descansar no Senhor. A águia ela tem um sistema de caça muito interessante, que ela avista a sua presa. Ela não come animal morto. Ela pega o animal vivo, mata e come. Seria até música, né? Então ela pega o animal vivo, leva para o seu ninho, mata e come. Ela não morde, ela não come carniça, animal morto. E um dos animais que ela gosta de comer é a cobra. Deve ser saborosa, né? Deve ser assim, um alimento interessante. Ela gosta de comer cobra. Porém, ela é inteligente. Ela sabe que se ela pegar a cobra e levar para o ninho, a cobra vai picar ela, os filhotes. Provavelmente ela vai morrer, os filhotes vão morrer. Então o que ela faz? Ela pega a cobra com as suas garras, sobe a uma certa altura, sobrevoa sobre algumas rochas, e naquela altura ela solta a cobra. No impacto da cobra nessas rochas ela morre, porque a cobra é sensível a impacto, não aguenta muito o impacto. Aí essa cobra morrendo, ela volta, pega essa cobra morta, aí leva para o ninho para comer. Nós temos que ser prudentes naquilo que nós fazemos. Outra coisa, a briga da águia com a cobra é na altura. Ela sabe que em chão ela vai perder. Se ela levar em chão firme a cobra no seu ninho, que é um chão firme, ela vai morrer. Então ela luta com a cobra na altura. A mesma coisa temos que ser nós na nossa vida com o Senhor. Se você quiser lutar com o diabo pisando aqui na terra, você vai morrer. Se você quiser lutar contra as forças do inimigo, de igual para igual, de homem para demônio, você vai perder. A nossa luta tem que ser no alto, na altura, onde existe a brisa do Senhor. Daniel, quando ele orou e buscou a Deus e orava pelo seu povo, está lá em Daniel 10. Alguém abre para mim Daniel 10, versículo 12 e 13.
quando o crente cumpre a sua parte, Deus faz a dele. É inevitável. Lê para mim alguém em voz alta, versos 12 e 13 de Daniel 10. Alguém lê para mim, por favor? Então, e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de longe de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aonde foi a batalha de Daniel? Foi aqui? Ele lutou contra o príncipe da Pérsia, que são os demônios, potestades aqui. O anjo brigou com ele nos céus. Foram 21 dias de batalha. A nossa batalha é vencida nos céus. A nossa batalha é vencida nas alturas. Nós não vamos ser vitoriosos querendo brigar aqui na terra. A nossa parte é o que Daniel fez. Daniel nos orou. Ele buscou a Deus. Se você ler esse capítulo todo de Daniel, é a oração de Daniel intercedendo pelo seu povo. E nessa parte Deus consola Daniel e diz para Daniel, o anjo fala para ele: Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Quando você se pôs lá orando pelo povo, eu ouvi a sua oração, e de lá do trono saiu a resposta. Só que foram 21 dias de batalha nas alturas, os anjos lutando. Então a nossa batalha não é vencida no chão, é vencida no céu. Nós temos que aprender a viver numa dimensão acima de nós. Nós não temos que viver baseando a nossa vida aqui no que vemos. Nós não podemos ver apenas o que os nossos olhos veem. Se nós quisermos ter vitória, é no céu. Em segundo lugar, com relação à águia, voltando à águia, com referência ao voo da águia, podemos afirmar que ela move as suas asas com precisão. Ou seja, ela não queima energia à toa. Ela abate as asas até o ponto que ela sabe que ela não precisa mais. Dali para frente ela fica na brisa, no vento, ela pega as correntes de vento e vai planeando até ela atingir ou achar o seu objetivo ou o seu animal que ela vai caçar. Da mesma forma nós temos que nos esforçarmos até onde Deus começa a trabalhar. Quando Deus começa a trabalhar, nós temos que tirar a nossa mão. Ou você faz ou Deus faz. Os dois juntos não dá. Aquilo que você faz, que é a sua parte, você vai fazer. Aquilo que é de Deus, Ele vai fazer. Não adianta você querer fazer, não faz, não acontece. Porque aquilo que cabe ao Senhor, só Ele pode fazer. Amém? Muitas vezes, muitos cristãos, eles não sabem dizer a hora de basta, a hora de parar, a hora de esperar, a hora de falar: Senhor, dó em tuas mãos, daqui para frente não é mais comigo, daqui para frente é com o Senhor. É necessário depender de Deus. Nós temos que aprender a depender do Senhor. Eu e minha casa, pastor Silvio, eles conhecem a história, alguns daqui, meu filho que está aqui, conhece o que eu e a minha esposa passamos com a minha cunhada. A minha cunhada, ela foi diagnosticada com um câncer, já num estágio extremamente avançado. Meu filho, ele é da área da saúde, ele conhece, ele viu os exames e viu que ela não tinha perspectiva nenhuma de vida. O ano passado, pouco antes dessa época, nós recebemos diagnóstico desse câncer e que ela não chegaria com vida até dia 31 de novembro. Semana passada fez um ano dessa data limite. Ali foi diagnosticado que ela não chegaria. Passou novembro, aí o médico me chamou e falou: olha, passou novembro, né? Mas até o fim do ano ela não chega. Bom, resumindo, hoje ela está bem, já se passou um ano desse diagnóstico, continua fazendo o tratamento, só que ela não daria mais. Ela fez uma cirurgia, trocou 2 vértebras, ela não andaria mais pela
da medicina, usaria um colar cervical o resto da vida. Ela voltou a andar, está retomando a sua vida, não usa mais colar cervical e a vida continua. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus é aleluia. O que cabia a Deus fazer, Ele fez. Ela fez a parte dela. Ela foi para o hospital. Foram quase 2 meses, 40 e tantos dias, sei lá, 50 dias, né? Quanto? 72 dias internada. Grande parte desse período ela ficava só deitada, só mexia os olhos. Porém, ela fez a parte dela. Deus fez a dele. E com certeza a dele foi muito maior. Amém? A palavra de Deus, a graça nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Tudo que fizermos para Deus tem que ser feito com fé. Estender as suas asas, deixa-se planar, firme-se na fé, na esperança. Deus vai sustentar a tua vida. Deus vai sustentar a tua vida. Deus vai sustentar a tua vida. Só que subir até a altura e esticar as asas é a sua parte, é a minha parte. Essa parte nós temos que fazer, como a águia que se esforça até chegar lá na altura. Depois ela plana, porque ela sabe que dali ela não vai cair. Ela tem certeza que dali ela não cai. Então nós temos que fazer a nossa parte. O crente águia é chamado a ser radical em sua guerra espiritual. Não retrocede ou não deveria retroceder diante do inimigo, mas avança sem temor, como a águia que voa por cima das tormentas. A águia é um bicho interessante. Quando está chovendo, muito vento, muita tempestade, ela voa e vai acima das tempestades. Porque a tempestade tem uma certa altura aqui na terra, e quando ela quer voar e está uma tempestade, ela vai acima da tempestade. Ela fica vendo a tempestade de cima, lá embaixo. Mesma coisa somos nós que somos crentes águia. Você é um crente águia? Amém. Amém. Então é dessa forma que nós temos que proceder. Nós temos que estar acima das tempestades. Deixa Deus guerrear por você. Nós temos que voar por cima das circunstâncias, olhando para Cristo. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, vamos abrir Colossenses 3, versículos de 1 a 3. Abre aí Colossenses 3, 1 a 3. Vamos ver, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E que diz a esse versículo? Buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Assim tem que ser a vida de um crente. Assim tem que ser a nossa vida. Olhando para cima, olhando para Cristo. Não como a galinha que vive sempre ciscando. Ela só olha o chão. Ela só olha aqui essa dimensão que ela consegue enxergar. Nós temos que ter olhos de águia. Visão de águia. Olha por cima. Por cima das circunstâncias. Se nós, quando estávamos passando aquele processo com a minha cunhada, nós olhássemos apenas para a circunstância humana, a minha cunhada estaria enterrada. Ela já teria se entregado se ela olhasse só para aquilo que os médicos falavam. Em momento nenhum levou em consideração aquilo que os médicos falavam, o diagnóstico que os médicos lhes davam. Ela não levou em consideração nada daquilo. E ela olhava para cima. Ela olhava para cima, mesmo deitada naquela cama, ela voava. As asas dela estavam bem abertas, voando lá no alto, olhando aquela situação toda lá de cima. A circunstância dela, ela olhava de cima.
Ela ficou meses só olhando para o teto. A única coisa que ela conseguia olhar era o teto. As mãos dela não mexiam nem para enxugar o olho, coçar, nada. Mas ela não olhou para a circunstância. Em momento nenhum ela murmurou. Ela reclamou de estar vivendo aquilo. Porque ela estava olhando por cima. Ela voava por cima da circunstância. Será que é diferente comigo, com você? Às vezes você está passando por uma situação difícil, complicada, e às vezes você não vê solução, você acha que está perdido, que acabou, que nada mais vai acontecer. Depois daquilo que nós vivemos na minha casa, eu falo para minha esposa, tudo que nós vivemos daqui para frente não vai ser nada. Tudo que nós passarmos de lutas e dificuldades não vai ser nada. Eu passei há um tempo atrás uma dificuldade muito grande no meu serviço, manda embora, não manda, aquela coisa toda. Sei que meu nome chegou até a diretoria, porque vamos cortar a equipe, e lógico, meu nome estava no meio, né? E tal, vamos mandar embora. Amém. Oramos, buscamos em Deus, colocamos isso diante do Senhor, apresentamos essa causa. E eu falava com o meu chefe sabia da situação que eu estava vivendo com a minha cunhada, porque várias vezes eu saía mais cedo, e fiquei um período saindo mais cedo, porque eu tinha que ir no hospital todos os dias. E eu falava com o meu chefe, João, olha, depois de tudo aquilo que eu vivi com a minha cunhada, e saímos vitoriosos, o emprego, uma situação qualquer, não é nada. Não é nada. Então, meu irmão, se você estiver passando por alguma coisa, não é nada. Deus é maior. Deus é maior. Aquilo que Deus tem para você é muito maior. Aleluia. Voe por cima. Voe por cima da circunstância. Aleluia. Como eu falei no começo, eu perguntei quantos têm promessas de Deus para a sua vida. Você tem que confiar nas promessas de Deus. Às vezes a gente pensa em promessa, ou algo que Deus me prometeu, quando acontece do pastor, ou de um pastor, de um missionário, de uma pessoa que vem, coloca as mãos sobre a sua vida e ora e profetiza, e Deus fala que vai acontecer, que vai fazer. Amém? Tudo isso é muito bom, eu gosto também, é uma bênção, é necessário. Só que a Bíblia ela tem 8.810 promessas para mim e para você. 1.104 só no Novo Testamento. Essas promessas, elas são para mim e para você. 8.000 promessas, irmãos. 8.810 promessas. Só que tem uma coisa, para você conhecer essas promessas, você precisa de conhecer a palavra de Deus. Essas 8.000 promessas estão aqui. São 8.000 promessas, algumas condicionais. Algumas têm alguma condição para você receber. Por exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Para você ser salvo e a tua família ser salva, você precisa crer. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que bater as suas asas até atingir a altura. São 8.000 promessas. Às vezes você está esperando, não, vou esperar porque alguém vai vir aqui, vai orar por mim, e Deus vai falar, e Deus vai profetizar na minha vida, e eu vou receber. Meu irmão, a maior profecia é a palavra de Deus. Se você não tem promessas ainda de Deus, é só você buscar aqui. Tem 8.000 para você. Basta? 8.000 é bastante? Outra pessoa que recebeu promessas de Deus, que eu admiro muito, e escutei alguma coisa, foi o apóstolo Pedro. Pedro, ele recebeu promessas de Deus. Sempre, quando o Senhor Jesus chamou ele, o que Deus falou? Lá em Mateus 16, 18. Lê para mim alguém, por favor. Mateus 16, verso 18. Então vamos ler, eu vou ler aqui. Já estou com o versículo aqui. A promessa de Jesus para Pedro, ela foi clara. Aí no versículo 18 de Mateus 16, diz o quê? Tu és Pedro. Pedro, que no original grego é Petros, que significa rocha.
E sobre essa rocha, ou seja, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido, você hoje é fruto daquilo que Pedro fez. Você hoje, nós somos frutos dessa promessa de Deus para Pedro. Se Pedro tivesse não tomado posse dessa promessa, tivesse recuado, talvez hoje nós não estaremos aqui, a igreja não era o que é. Pedro teve uma importância tão grande na igreja, que os católicos, eles têm Pedro como sendo o seu primeiro papa, que por católico é a pessoa mais importante dentro do catolicismo. Pedro foi uma pessoa que tomou posse das promessas e das palavras do Senhor. E em momento nenhum ele recuou. Ele formou a igreja, foi um grande edificador da igreja do Senhor. E hoje nós somos frutos dessa promessa. Hoje nós somos frutos daquilo que o Senhor Jesus prometeu a Pedro há 2000 e poucos anos atrás. Outra coisa, Pedro muitas vezes ele foi preso, ele foi açoitado. Se você estudar aí a Bíblia, ele, Paulo, todos eles, acabou morrendo de cabeça para baixo, sofreu. Só que ele tinha uma promessa a mais, que ele tinha certeza que ele veria a igreja edificada, a igreja lá na frente próspera. Ele sabia que ele não ia morrer cedo. Mas Pedro sabia que não ia morrer cedo, que ele ia chegar na velhice. Abra sua Bíblia em João 21, 18. Ele tinha promessa de longevidade. João 21, 18 diz o quê? Na verdade te digo, isso Jesus falando para ele: quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as suas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não quiser. Ele tinha a promessa: quando fores velho. O Senhor Jesus falou para ele: quando você for velho, alguém vai te ajudar. Você já vai estar velho, você já não vai mais conseguir se vestir. Hoje você se veste, você faz tudo. Quando você for velho, ninguém vai poder te ajudar. Ou alguém vai te ajudar, porque você não vai conseguir fazer. Então ele tinha promessa de longevidade. Ele sabia que ele não ia morrer. Por isso que ele nunca deixou, nunca desanimou e não parou pelo meio do caminho. Porque ele sabia que ele ia chegar à velhice. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha falado para ele. E ele tomou posse dessa promessa. Como ele hoje, o Senhor também está falando com você. Ele quer executar as promessas dele na sua vida. Só que nós temos que tomar posse assim como Pedro tomou posse. Pedro não desistiu, ele não desanimou. Ele continuou trabalhando, continuou fazendo, abrindo igrejas, pregando. E hoje você é fruto desse trabalho. Que fruto que você quer deixar lá na frente? Que fruto que você quer deixar? Você tem confiado nas promessas de Deus? Você tem confiado ou a circunstância tem te apagado? Ou a circunstância tem camuflado, tem deixado você desanimado? Quantos aqui querem as promessas de Deus na sua vida? Quantos querem? Todos querem? Tem 8.000 para você. 8.810 promessas. Se você acha o Velho Testamento complicado, tem 1.104 no Novo. É só buscar a palavra de Deus. É só conhecer a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é isso. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Basta você tomar posse. Basta você bater as suas asas e subir as alturas. Dali para frente trabalhar é de Deus. Deus, Ele sabe onde é o seu limite. A irmã vai fazer uma cirurgia. Deus sabe o limite dela, os limites dos médicos. Eu trabalho dentro de centro cirúrgico, eu conheço muito bem o que é cirurgia. Eu sei até onde o médico pode ir, vejo diariamente. Eu sei até onde dali para frente é o agente de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso. Ele não se limita nas
nas mãos do médico. Ele não se limita no nosso corpo humano, naquilo que o homem determina para nós. Deus não se limita a nada, nem a ninguém e nem a circunstância nenhuma. Deus, Ele quer que você viva as promessas de Deus. Deus quer que você viva a palavra de Deus. Só que para isso você tem que conhecer a Deus. Para isso nós temos que deixar um pouco o mundo de lado. Nós não temos que trazer o mundo para dentro da igreja, que nem nós temos visto, infelizmente, aos montes. Na minha igreja acontece isso. As pessoas vêm para a igreja, não conseguem deixar o celular, o Facebook, o WhatsApp, não dá para ficar 2 horas sem olhar o Facebook. Meu Deus, não. O mundo acaba. Vai que acontece alguma coisa e eu não fiquei sabendo. Para. Deixa o mundo lá fora. Aqui é a presença do Senhor, como Deus já tem falado desde o começo. Aqui é Deus, é Bíblia. Nós não temos que deixar o mundo entrar na igreja. Hoje em dia virou moda, né? Não sei se é só na nossa igreja acontece. As jovens, adolescentes engravidar. Nossa, coisa de louco. As que engravidam, amém? Todo mundo ficou sabendo que fez alguma coisa errada, né? E as que não engravidam? Meu irmão, nós não temos que viver igual o mundo. Não interessa o que o mundo determina ou coloca que é certo ou errado, que é comum ou não. Não interessa. Nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que ter uma conduta cristã. Nós temos que levar a igreja para o mundo, não trazer o mundo para dentro da igreja. Nós temos que ter consciência disso. A igreja hoje em dia está vivendo um esfriamento, a igreja está devagar, no modo geral, eu digo, não aqui, no modo geral a igreja está indiferente, ninguém mais quer saber de buscar Deus, ninguém mais quer saber de nada que é espiritual, as coisas espirituais já não chamam a atenção, uma reunião de oração não vai ninguém, escola dominical é uma guerra, uma luta para os irmãos virem lá meia dúzia de gato pingado, porque não tem interesse naquilo que é espiritual, não tem interesse em conhecer a Deus. Se você marca um show gospel, teve uns dias atrás aí o show lá, Promessas, eu não sei quantas pessoas tinham, mas se não tivesse 1 milhão ali era pouco. Agora eles foram lá para buscar Deus, ou eles foram ver algum cantor bonito, né, que canta bem, algum show gospel, show bem gospel. Será que isso é agradável diante do Senhor? Será que é isso que Deus quer para mim e para você? Será que é isso que Deus quer para a igreja? São coisas para a gente pensar, para a gente refletir. Será que isso é a igreja que Deus quer para nós? Será que o objetivo de Pedro, quando instituiu a igreja, era que a igreja chegasse no nível que ela é hoje? Ou ele queria uma igreja como a gente conhece na Bíblia, que é a igreja primitiva? Toma posse, irmão. Toma posse das promessas. Toma posse da bênção de Deus. Toma posse de uma vida santa com o Senhor. Uma vida comprometida com Deus. Nós temos que ter uma vida comprometida com o Senhor. A Bíblia fala de 50% ser salvo. Eu não gostaria de ver só 50% da minha igreja subir. Tenho certeza que o pastor Silva também não gostaria de ver só 50% de vocês subirem e 50% ficarem. A Bíblia fala de 50%, um está no campo, um sobe e não fica, dois na cama, um vai e não fica. Você quer fazer parte de qual porcentagem? Você quer fazer parte das 50 que vão subir? Ou dos 50 que vão testemunhar que a igreja subiu? Se coloque em pé. Abaixe a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com vocês. Se você não tem tomado posse daquilo que Deus tem para você, se você não tem tomado posse das promessas de Deus, agora se coloque na presença do Senhor. Hoje é um dia apropriado para isso, é um dia de Santa Ceia, um dia de acerto, é um dia de pedir perdão, é um dia de mudança de vida, embora isso deveria ser todos os dias, mas hoje é um dia propício a isso.
Um dia para você se colocar diante do Senhor e refletir e pensar: Senhor, eu tenho realmente buscado as promessas de Deus na minha vida? Senhor, eu tenho vivido essas promessas? Senhor, eu tenho vivido como um exemplo para o mundo, ou o mundo que tem sido um exemplo para mim? Pai, eu tenho levado a igreja para o mundo, ou o mundo tem entrado na minha vida com mais força do que o Senhor Jesus? É um momento de você refletir, de você falar com Deus. Isso é uma coisa pessoal, sua e Deus. Não adianta o pastor colocar as mãos e impor as mãos e orar, porque isso é pessoal. É você e o Senhor. Reflita, pense, Pai, aqui está o seu povo, Deus. Aqui está a sua palavra que foi falada. Sua palavra é viva, Senhor querido, e não volta vazia. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem promessas para nós, ó Pai querido. Muitas são as promessas que o Senhor tem para nós, muitas são as bênçãos que o Senhor tem para nós. E nós queremos aprender contigo, ó Deus querido, a tomar posse dessas promessas, a tomar posse dessas bênçãos, ó Deus querido. Em nome de Jesus, queremos aprender a voar como águia, Pai, a ter a visão de águia, Deus querido, a precisão da águia. Queremos aprender com o Senhor, ó Deus querido, a plainar nas alturas, ó Pai. Queremos aprender contigo, ó Deus querido, que a nossa batalha não é aqui contra a carne nem contra o sangue, mas são batalhas que nós vamos vencer nas alturas, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai querido, ensina-nos, ó Deus querido, a vivermos nas alturas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos na dependência do Senhor. Ensina, Senhor querido, nós cada dia, Pai, a vivermos dependendo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nós não queremos caminhar apenas com as nossas pernas, mas nós queremos, ó Deus querido, caminhar sobre as asas do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nos ensina, Pai. Abençoa, Senhor querido, a tua igreja. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter consciência realmente daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus querido, que o Senhor trabalhe em nossa mente, no nosso coração, para que possamos, ó Deus querido, ter entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Nós temos, ó Deus, que ser sal, luz para este mundo, ó Deus querido. Nós não temos que ser influenciados pelo mundo, Pai, porque todo mundo faz, porque meu vizinho faz, meu colega de escola faz, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, assim como Noé andou, como Enoque andou 300 anos na tua presença, nós queremos andar, ó Deus querido, a nossa vida na tua presença, que vai ser bem menos do que esses 300 anos. Nós queremos viver na tua presença, Pai. Nós queremos ter um coração que te agrada. Nós queremos ter um coração, ó Deus querido, que alegra o seu coração, ó Pai. Queremos ter uma vida que alegra o Senhor. Que o Senhor olhe e tenha prazer em nós, ó Deus querido. Não que o Senhor olhe para nós se decepcionando de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos decepcionar o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Não queremos, ó Deus, mas queremos agradar ao Senhor, ó Deus. Queremos ter um coração voltado para o alto, ó Deus. Em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Somos pequenos, falhos, limitados, mas queremos viver para o Senhor. O Senhor nos capacita. O Senhor é aquele que nos capacita, que nos dá condições de vivermos uma vida plena na tua presença. Em nome de Jesus, Deus, trabalha no meio do teu povo. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Fica presente, ó Deus querido, neste culto. Continue nos abençoando como o Senhor tem abençoado desde então. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus querido. Obrigado, Pai. Amém. Pode sentar.